Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que é bem pertinente no mercado financeiro, que é a volatilidade. A volatilidade, ela é basicamente a oscilação da cotação do ativo, seja ele ação, fundo imobiliário, enfim, todos os ativos que são cotados em relação a um período de tempo. A gente vai notar que isso é uma característica intrínseca em empresas, normalmente relacionada ao risco delas e à imprevisibilidade delas. E como a gente pode ver aqui, tem uma ação que eu peguei para vocês verem isso com bastante clareza. A Vale não é nenhuma recomendação, tá, gente? Mas só para vocês notarem. Se vocês olharem o gráfico da Vale, ele oscila bastante. Você vai ver bastante oscilação, bastante volatilidade em empresas cíclicas, empresas de setores não tão perenes. E para medir esse índice de volatilidade, a gente tem o beta das ações, que é basicamente o quanto que ele oscila em relação ao índice dele. Então, a gente tem aqui, vocês podem consultar esse site depois, a gente tem uns betas e quanto menor, menos ele vai oscilar. Quanto menor for o beta da empresa, do fundo imobiliário, enfim, do que você estiver medindo em relação ao índice, ele menos vai oscilar. Aqui seria mais ou menos dizer que ele, a cada subida ou descida do Ibovespa, ele vai subir ou descer 1,02. Então, isso aqui seria o beta dele. Vale ressaltar que a gente tem alguns índices, por exemplo, esse aqui que eu peguei de exemplo, que é um ETF, que ele investe baseado em baixa volatilidade. Se vocês vão ver o gráfico dele, ele é um pouco mais previsível em relação a esse outro ETF aqui, que ele investe em alta volatilidade. Como eu disse, normalmente as empresas que têm alta volatilidade, elas são mais arriscadas, é mais difícil prever o fluxo de caixa da empresa, o quanto que ela vai lucrar. Então, normalmente, alta volatilidade tende, não, isso não é uma regra, mas a serem empresas mais complicadas. Então, como você pode ver, isso é reflexo no índice. O preço dele, a cotação dele caiu bastante. Você vê que ele tem vários vales e alguns picos, e quando ele cai muito, ele tem o potencial de subir muito. Só que normalmente a queda é muito grande e você tem que ter muito mais estômago para aguentar. São empresas um pouco mais difíceis que você tem que entender. A Vale mesmo, voltando lá no exemplo, é um exemplo disso. Ela, como depende da cotação do minério de ferro, o minério de ferro ele depende da economia chinesa, e a empresa não tem poder de colocar preço e ela não é uma coisa tão perene assim, você vê que você acaba sofrendo com bastante volatilidade. E a volatilidade não necessariamente é ruim, gente. Se você entender o ativo, você vai ter a oportunidade de comprar aqui embaixo, em preços mais atraentes, e quando ele subir, você acaba ficando com esse lucro, se você segurar o ativo. Então, a volatilidade ela não é necessariamente sua inimiga. Ela depende de você entender, de você ter o estômago para aguentar ela. Você, por exemplo, não se desesperar quando a ação estiver aqui embaixo, se você tem ela. Entender que, se você entende, eu quero ressaltar bem aqui, se você entendeu o que você está fazendo, se você sabe como a empresa funciona, você vai acabar tendo a oportunidade de comprar a empresa que você gosta mais barato. Só que, como esse próprio índice mostra, você tem que entender, porque na maioria das vezes são empresas bem mais arriscadas. Aqui, se a gente vê, normalmente os setores eles indicam aí se a empresa ela vai ser mais volátil ou não. Cada setor tem um nível de volatilidade diferente. E é basicamente isso. Vocês têm que entender o que vocês estão colocando dinheiro, porque vai ter a volatilidade e ela não necessariamente vai ser ruim. Ela pode revelar oportunidades, mas nem sempre ela caindo significa que ela tá barata ou ela subir significa que tá cara. E, gente, vamos refletir uma coisa. A empresa, ela, se você catar aqui no dia,
ela vai ter volatilidade. No próprio dia vai ter volatilidade. E a empresa, ela não mudou. Um dia é insuficiente para você saber se uma empresa mudou ou não. Ela normalmente você só vai conseguir ver os resultados da empresa, entender o que está acontecendo no longo prazo. E um dia você vai ver que a cotação ela fica mudando o tempo todo, de minuto em minuto ela muda de preço, mas não necessariamente a empresa mudou. Isso que vocês têm que entender. Vocês têm que saber o que vocês estão analisando. Futuramente eu vou inclusive trazer para vocês como analisar esses indicadores. Os indicadores eles não mudam, as empresas elas só divulgam os resultados lá em trimestres. Então, várias janelas temporais, vocês vão ver que o preço fica mudando, mas é totalmente. Olha isso. Tanto que aqui são notícias, boatos, tudo isso vai mexer no preço da empresa. E quanto mais difícil for o negócio da empresa, mais cíclico, mais imprevisível, mais impacto vai ter. Se a gente vê várias janelas temporais, a gente vai ver que não é suficiente para determinar se a empresa ela mudou ou não. Principalmente no diário, isso aqui é absurdo. Então aí cabe do investidor entender e identificar as oportunidades que tem no mercado. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e tchau.